Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre, de volta com o tema O Primeiro Adão e o Último Adão. Esta é a sexta parte, a penúltima parte. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Fernando Pereira Batista, vos falo aqui de São Paulo, São Paulo. Quero já mandar um abraço todo especial a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal, os novos irmãos inscritos e também os irmãos que estão inscritos há bastante tempo. Fica aqui a minha gratidão, meus agradecimentos pelas visualizações e sempre que for possível, os irmãos sentirem seus corações de ajudar esse canal, escrevendo-se e tocando nessas letrinhas vermelhas. Eu já agradeço de todo o meu coração. Eu peço inscrições de vez em quando, peço joinha e fique à vontade também para dar o dislike, o joinha, porque nós estamos aqui no canal, no YouTube, para aprender também. Estamos aprendendo um com o outro, temos divergências, mas os nossos objetivos é passar o conhecimento perfeito da Bíblia, daqueles que acreditam somente no cânon chamado Bíblia, conjunto de livro, pela Sociedade Bíblica Brasileira, e aqueles que acreditam nos livros apócrifos, e aqueles que não acreditam, nós respeitamos da mesma forma, mas sempre afirmamos que o conhecimento pleno das Escrituras está em todos os livros encontrados no Mar Morto, nos séculos passados, aonde chegou ao concílios e ideias de Nicéia, suas traduções, a Septuaginta. Eu falo isso porque nós temos que ter um conhecimento pleno. A Bíblia, se é suficiente, nós respeitamos, mas nós no canal Yahushua Reina para Sempre temos tanto a Bíblia como suficiente, temos também os livros apócrifos para confirmar a mesma. Os irmãos estão entendendo? Aquilo que não entendemos aqui, nós corremos para lá para entender se tem uma confirmação com a Bíblia, com Gênesis, com Êxodo, com os primeiros livros chamados Torá, com os Evangelhos e aí por diante. Voltamos com a sexta parte, o primeiro Adão e o último Adão. Falei a vocês na quinta parte sobre a densidade que Deus formou este primeiro homem que foi tirado do pó da terra. Mas lembre que eu ensinei que quando ele é tirado do pó da terra, esta terra, do capítulo 1 de Gênesis, essa terra, a mesma já tinha sua existência, a mesma já era eterna, e a mesma já estava com Deus. Não só mesma a terra, falando assim categoricamente, mas as trevas também estavam. A gente vê que a existência da terra, como a existência das trevas e como a existência das águas, as águas também já tinham a sua existência. Agora nós vemos um ser supremo, um ser todo-poderoso. Lá no capítulo 1, que quem escreve o Gênesis é bem claro, categórico em dizer que agora ele vai trazer vida àquilo que já existia
que não tinha vida. Você está entendendo o poder? Por isso, Deus criou. Quando diz Deus criou, é que Deus trouxe vida àquilo que não tinha vida. E Deus dominava as águas, Deus dominava a terra, Deus dominava as trevas e não deixava aquilo que existia com ele dominá-lo, porque ele é invisível, ele era um espírito, ele não foi criado, ele já estava presente. E eu quero dizer aos queridos irmãos que a interpretação correta do capítulo 1 é esta que eu estou falando aos queridos irmãos. Que Deus já estava no princípio e que a terra já existia e que as águas já existiam, e diz que as águas estavam se movimentando, a água estava se mexendo sobre o ciclo da terra. E é interessante que até hoje e sempre, pelo século do século, esta água chamada mar nunca vai parar. E em cima dessa água estava quem? O invisível, o Espírito de Deus. Ele já estava aqui em cima. Então, eu peço aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, aos queridos irmãos evangélicos, que nós que estamos em graça, porque muitos não acreditam que nós estamos mais na graça. Muitos acreditam que a graça só foi até o juízo. Este é outro equívoco. Os irmãos que estão em graça, porque a graça de Deus não foi até o juízo. A graça de Deus, a graça é eterna. O trono é eterno. Deus é eterno. Os nossos espíritos é eterno. E o capítulo 2 de Efésios, versículo 7, o apóstolo Paulo mostrou que esta graça ela não terminou. Ele foi bem claro em dizer, foi para mostrar a graça, o amor, o favor imerecido. Foi para mostrar. Ele mostrou o amor, essa graça que nos salvou. Ele mostrou, ele deixou como exemplo para mostrar para os séculos que viria, para o futuro que viria. Eu quero confirmar com você aqui na Bíblia, como a gente está entrando nesse assunto. Efésios capítulo 2, versículo 7, vamos lá rapidinho, já para nós entrar no tema, na série de vídeos, só para confirmar, porque os irmãos têm que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma onda de ceticismo, uma onda de ateísmo no meio da graça. Então a gente tem que tomar muito cuidado para nós manter a nossa fé firme. Essa fé que é verdadeira, que é viva e eficaz. E que os irmãos mantenham firme as vossas fé nos ensinamentos perfeitos no YouTube. Dos queridos irmãos, aqui está o irmão Fernando, do canal Yahushua Reina para Sempre. No canal Luzes da Graça está o nosso querido irmão Paulo, levando o verdadeiro ensinamento pelo Espírito. Um abraço ao nosso querido irmão. O irmão está com muitas revelações da Bíblia, do Espírito. Os irmãos podem estar entrando lá nos vídeos, vendo e fortalecendo a fé dos queridos irmãos. Não somente o irmão Paulo, mas tem muitos irmãos que estão chegando também, que estão tendo o mesmo ensinamento que nós estamos tendo. É nossos irmãos em graça. Porém, muitos têm deixado de ser levados pelo ateísmo, pelos ensinamentos
de ateus, de céticos, de agnósticos, mas nós não, nós mantemos a nossa fé firme. E a nossa preocupação aqui é de levar um conhecimento perfeito, porque eu sei que a sua fé, quem tem que cuidar dela, a fé é pessoal. Mas nós aconselha, nós traz palavras de coragem, né? E falamos para que os irmãos busquem canais que tenha o Espírito no meio desse ensinamento, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, que tenha, que fale sobre o sobrenatural, que fale sobre o natural e o sobrenatural, que é o natural e o espiritual, que fale do Espírito de Deus, que fale dos milagres, que revele o verdadeiro ensinamento. Porque muitos têm deixado esta fé, essa fé verdadeira. Esta fé é que vai nos levar até o final das nossas vidas biológicas e que os nossos espíritos vai retornar a ser arrebatado. Eu sei que ensinamentos errados e equivocados não vai fazer você perder a salvação do seu espírito ou da sua alma. Não, mas vai fazer você perder a salvação da sua mente, da sua consciência. Você vai estar perdido, você vai estar em cima do muro, se Deus existe ou não. Então, a sua mente tem que estar pronta, salva, reinando em vida. A sua mente tem que estar reinando em uma condição, porque o reino é uma condição. O reino de Deus é uma condição, não é o lugar. O reino está dentro de vocês. O conhecimento, o espírito. Tá bom, meus irmãos? O apóstolo Paulo 2,7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E ele diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Ele está dizendo que ele nos ressuscitou com ele. Ele não está dizendo que acabou, que terminou lá no juízo, na segunda volta em glória. Ele está dizendo que aquele Jesus de Nazaré, na sua ressurreição, na sua graça, no seu favor imerecido, ele fez aquele amor e ressuscitou eles, tirou a ofensa do corpo deles, dos judeus segundo a carne. Dos judeus segundo a carne. E ele está dizendo que ele ressuscitou, aquele Jesus ressuscitado. Mas ele está dizendo que não é que ele tirou, acabou a graça, não. A graça é eterna. A graça de Deus é eterna. Não só a graça, o reino é eterno. O evangelho também é eterno. E o anjo voava dizendo o evangelho eterno. O evangelho eterno. No livro do Apocalipse, na visão de João. Evangelho eterno. O que era físico, meus irmãos? Vocês têm que entender. O que era físico, o que era sombra, se tornou realidade. O que era físico se tornou realidade em nossos espíritos, dentro de nós. Direto ao ponto, vamos lá. Eu quero ir até meia hora, não quero passar de meia hora não, para não ficar muito pesado o vídeo para os irmãos. Eu quero fazer aquela conclusão, esta é a penúltima parte, o primeiro Adão e o último Adão. Abra a vossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo de número 15,
e depois nós vamos lá para o livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 28. Marque aí, fica à vontade, meus queridos irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 45 diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual celestial? Tais também os celestiais. Preste atenção. O apóstolo Paulo não está afirmando na sua carta, escrevendo aos Coríntios, que o primeiro Adão do capítulo 1 de Gênesis, na criação, ele não está afirmando que ele não tinha espírito, que ele foi feito somente alma vivente. Está dizendo que ele se tornou alma vivente. Por que, Fernando, ele se tornou alma vivente? É porque, meus queridos irmãos, ele não tinha vida em si próprio. Ele era pó. Eu falei a vocês que usei muitos versículos e capítulos do Antigo Pacto, também dos 4 Evangelhos, mostrando que Adão não tinha vida. Mostrei os 7 graus de intensidade, os elementos que Deus criou Adão. Mostrei a vocês, deixei bem claro aos irmãos podem estar vendo vídeo por vídeo, e que a matéria-prima estava perfeita. Os céus espirituais estava perfeito, a água que estava abaixo de Deus, e Deus separou as trevas, estava tudo perfeito. E quando o apóstolo Paulo disse que ele se tornou alma vivente, é porque Deus deu vida. Deus soprou o nefesh, o nefash, como muitos querem chamar, e esse nefash veio com 7 graus de intensidade, veio com 7 naturezas, como eu já expliquei no livro Segredo de Enoque, o livro de Enoque. E ele se tornou perfeito. Ele era o primeiro Adão perfeito, antes do pecado, feito com 2 naturezas. Quando Deus sopra o nefesh, o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi feito terreno. Está dizendo que ele teve vida, e esta vida foi perfeita. Foi soprado o nefesh, o sopro. E com o sopro de Deus veio o anjo, veio o querube ou o serafim, era o segundo anjo do livro de Enoque, Adão. Adão, que era Adão, significava o leste, oeste, sul e norte. Então, ele foi feito para dominar, para governar. Deus entregou ao anjo o domínio, o poderio de governar o que era físico. Então, Deus pega o que era físico, perfeito, e faz com esse físico, com esse físico, com essa terra, como eu já falei lá na 6ª parte, não pode estar vendo, ele pega o que é físico, porque ainda era antes do pecado, estava tudo perfeito. Não tinha decomposição, não tinha vermes, não tinha nada disso, não tinha morte biológica. Ele pega o que é da terra perfeita e faz a natureza dessa terra, ele faz a natureza humana. Ele faz a natureza humana com aquilo que é da terra. Você entende, amados? Vamos devagarinho para nós entender isso aqui e tirar esses equívocos que está ensinando aí. Ele pega o que é da terra física e faz a chamada natureza visível. E faz
o que nós já falamos no capítulo, na sexta parte, 7 graus de intensidade. Os irmãos podem estar vendo qual foi os elementos que foi feito o corpo. E ele, quando ele assopra, pega os elementos, ele assopra o Nefesh. Esse Nefesh veio com o anjo. Era o próprio anjo. Eu já falei a vocês. Ele faz agora o homem da natureza divina, de cima, invisível. Você entende? Por isso que traz vida o que é terreno, do pó. Então nós vemos aí duplicidade de criação. Então o apóstolo Paulo está afirmando que o homem, o primeiro homem, se tornou uma alma vivente. Mas quando ele cita que o primeiro homem é da terra, terreno, e o segundo é vivificante, é do céu, ele não está afirmando que o Adão, o primeiro Adão, foi feito somente do pó da terra. Ele está dizendo que ele ganhou vida de Deus. Fazer igual no Paulo, os Nicodemos da graça está ensinando que ele foi feito só com essa matéria da terra e que essa matéria já estava estragada. Os irmãos Nicodemos da graça. Não é, meus queridos irmãos da graça. Ele não pegou a matéria estragada já. Deus, o Criador, ele não pegou a matéria que já existia estragada e fez somente ele da terra. Deus, além dele pegar a matéria-prima perfeita que já existia com ele pega os elementos. Depois que ele pega os elementos, é só os irmãos lerem o capítulo 37 do profeta Ezequiel, quando ele usa a simbologia que o povo quebraram a aliança, Israel quebrou a aliança, e ele vai pegar o exemplo ali da visão e mostra ao profeta Ezequiel no capítulo 37 a visão dos ossos, a visão do vale dos ossos secos. Então ele está mostrando que eles estavam sem o espírito e que dos 4 ventos da terra, ele disse para Ezequiel, profetiza Ezequiel. E ele diz ainda que estava sequíssimo aqueles ossos, sequíssimos. Ali ele estava falando que eles quebraram a aliança. Ali ele estava falando que eles já estavam em pecados. E ele disse, olha, profetiza. E ele profetizou, e veio o vento, e criou nervos, e criou pele. Mas faltava o Espírito. O Nefesh, irmãos, Nicodemos da graça. Fazer igual a Paulo. Veio com o Espírito, veio com a essência, veio com 7 graus de intensidade, veio com o anjo. Adão era um anjo. Deus fez Adão de uma natureza visível, terra, e uma natureza invisível, céu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Jesus não ressuscitou, meus irmãos em Coríntios, nossa pregação é vã. A nossa pregação é em vão, é mentira. Existe a ressurreição, sim. Existe um corpo celestial, sim, irmãos em Coríntios. Existe, sim, porque o apóstolo sabia que o primeiro Adão, antes do pecado, ele sabia, meus irmãos. Ele lia. Estava escrito na Torá, que eles chamam Torá hoje, estava escrito nos apócrifos que eles baniram. Ele lia, ele era um doutor da lei. Ele sabia que Adão era um anjo, que ele sabia que Deus deu o domínio, Deus transferiu o poder, que o poder do próprio Deus deu o próprio Adão para criar. Mas ele e sua mulher perdeu esse domínio, perdeu esse poder. E ele diz que o último Adão, ele veio no espírito vivificante, na imagem do primeiro Adão. Por que vivificante? Porque ele veio para fazer diferente que fez o primeiro Adão, que entregou o poder. Entregou o poder para o ser espiritual que nós ensinamos, o canal Luzes da Graça, o canal Yahushua Reina para Sempre. Nós acreditamos que o ser espiritual existiu de Adão até o juízo. E o último Adão, ele veio pegar o poder de volta, porque Isaías 42, versículo
1 ao 9, diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, por isso que ele disse, todo poder, o último Adão disse, todo poder foi me dado. Todo poder, tanto da terra, tanto dos céus, tanto debaixo da terra, o último Adão disse, foi me entregue. Foi dado, ele tomou, meus irmãos, ele tomou aquilo que Adão, o primeiro, entregou. É isso que vocês têm que ensinar. Todos os inimigos ele venceu. Venceu a morte espiritual que Adão trouxe. Venceu o ser espiritual. Isso é maravilhoso desse último Adão. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios. Vocês plantam uma semente, não vai nascer semente, vai nascer um corpo diferente, não vai nascer semente com semente, vai nascer um corpo diferente. A ressurreição, sim, meus irmãos e coríntios, porque, ele estava dizendo, porque o primeiro Adão era alma vivente, ele se tornou, ele teve uma natureza física e também teve uma natureza divina. Era isso que ele estava falando. Não estava dizendo, olha, o primeiro Adão foi feito para pecar. Olha, o primeiro Adão foi feito com a natureza da matéria. Ele foi feito terreno, era um boneco, era um barro lá. E Deus soprou o Nefesh, e esse Nefesh era um balão de oxigênio. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos em graça? Não. Não é isso. Versículo 53. Capítulo 15 de 1 Coríntios, para confirmar. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que Adão perdeu a imortalidade. O primeiro. Ele perdeu a imortalidade e se tornou mortal. Mas ele disse que quando ele ressuscitasse, ele ia se tornar incorruptível. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Diz que ele ia tornar imortal. Ele diz, enquanto isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumpre-se a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ponto de interrogação. Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o último Adão. O último Adão pregando aos espíritos em prisão no tempo noélico de Noé, categoricamente falando, tirando os espíritos em prisão. O último Adão tirando a morte, eliminando a morte, eliminando o ser espiritual no juízo. Este é o último Adão. Esse último Adão, ele obedeceu, ele foi fiel, o primogênito de Deus. Ele foi fiel para trazer vida, que Adão trouxe a morte o primeiro. O último Adão trouxe a vida. Ele não está dizendo que Adão estava sem espírito. O que ele está explicando é que o primeiro Adão falhou na sua missão. Ele está dizendo, meus irmãos, Nicodemos da graça, o apóstolo Paulo está afirmando aos coríntios que o primeiro Adão falhou na sua missão. Está dizendo que o anjo caiu. Irmãos queridos evangélicos, está dizendo que o anjo
caiu. O anjo que era luz virou trevas, escolheu a natureza humana, a natureza que lhe foi feito. Mas antes do pecado estava perfeita. E está dizendo que o último Adão, ele não falhou. Ele já era perfeito, veio na imagem do primeiro Adão, sem pecado, nascido da mulher. Ele veio sem pecado para tirar o pecado, para fazer expiação por toda a criação. Não foi só pelos judeus, não foi só pelos gentios lá do Antigo Pacto, foi por toda a sua criação. E isto é o último Adão. Este é Jesus. Este é o primogênito de Deus. Estamos com nossos espíritos aperfeiçoados. Nascemos de Deus. Toda a humanidade, depois do juízo, nasce no ventre da sua mãe, gerado pelo próprio Deus. Não mais com almas do primeiro Adão que falhou. O primeiro Adão que foi pai de Caim, Sete, Abel. Nascemos agora, depois do juízo, falando os espíritos aperfeiçoados em Deus. Porque é dele, é para ele. Todas as coisas é dele e para ele. Então, joga fora esse lixo. Que Adão era imperfeito, que Adão foi feito para pecar. Não. O irmão Paulo está ensinando um ensinamento maravilhoso. Que Adão escolheu pecar. Só olhar em Gênesis, meus queridos irmãos. Ele escolheu. Deus não fez Adão como um boneco de barro lá e colocou um chip na cabeça dele, como a Sofia lá nos Estados Unidos, como um robô, como um Robocop. Os irmãos em graça estão ensinando o primeiro Adão como um Robocop, o filme, né, de Hollywood. É isso que o próprio homem fez ele viver. Que é isso, meus irmãos? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Adão era um anjo. Adão era perfeito. Ele entregou. Deus deu o poder para Adão. Deus falou: olha, Adão, eu te dou a terra, eu te dou o físico, Adão. Olha o que Deus fez. Olha como Deus é maravilhoso. Deus falou no seu coração, eu creio. Eu falando agora, Deus falou: vou fazer Adão daquela matéria-prima perfeita e vou dar para ele. E vou colocar o meu poder sobre a vida dele, para ele criar como eu crio. Quem sabe Deus falou em seu coração: depois de mim é Adão. Depois de mim é Adão. É como um rei. É como aquele rei lá do Egito disse para José, Safate Barneia, o rei Faraó: depois de mim é você, José, no Egito. E Deus, olhando a Bíblia, olhando a criação, olhando a intensidade que Deus fez o homem, os elementos, olhando o amor de Deus, olhando o primeiro homem que Deus fez, olhando o amor dele com o último Adão, eu entendo dessa forma que Deus, o livro Segredos de Enoque diz, capítulo 29, capítulo 30, ele diz que Deus tinha um segundo anjo, formoso, maravilhoso, e Deus não tinha um anjo como ele na terra, física, perfeita, nem tinha outro anjo semelhante a ele, de todos milhares e milhares e milhares de anjos que estejam nos livros canon apócrifos, como Rafael, Miguel, Gabriel, Rariel, Azazel, Samael. Não tinha outro anjo como esse segundo anjo, diz o livro Segredos de Enoque, que Deus confiou, colocou ele na terra para cuidar. Não tinha. Deus disse, eu creio que Deus disse: depois de mim é você, Adão. Oh, maravilha! Isso é maravilhoso. Isso é fé. Para que esse ensinamento terreno
terreno, matéria, matéria. Esse ensinamento não é para nós em graça. Esse ensinamento de natureza humana é para céticos que eu respeito, é para ateus que eu respeito. Deus disse a Adão: eu te coloco, Adão. Depois de mim é você. É você que vai criar. Na sua natureza, no nefesh, no invisível, você vai criar. Você está com a natureza física perfeita, mas é no nefesh, é no anjo que você vai criar. Você vai criar filhos espirituais. Você vai criar filhos espirituais. E Deus coloca o poder sobre Adão. Deus coloca a sua glória, o seu poder. Cria os elementos da terra. Deus transfere o poder dele um pouco para Adão. E diz: está nas tuas mãos, Adão. Governa, cria, multiplica, cresce. Porque esses irmãos que entendem só o lado material, igual o irmão Paulo diz, os irmãos Nicodemos da graça, entende que tem que nascer só fisicamente. Tá igual o Nicodemos. Tem que nascer de novo, Senhor. Tem que nascer, tem que voltar lá pro ventre da minha mãe. Eu já sou um homem velho, de barba na cara. Um homem velho. Com a barrigona grande, já eu tenho que voltar de novo, Senhor, mestre. Ele não estava entendendo nada que Jesus estava. A linguagem de Jesus espiritual, da boca dele. É assim que está esses irmãos. Com todo respeito, irmãos. Ele foi feito, criado, formado para criar seres espirituais. Mas criou errado. Fez um primeiro filho opositor. O poder que Deus deu para ele se tornou o quê? Avesso. Opositor, adversário, obstáculo, que eles chamam, que dizem que é a natureza humana, estão ensinando aí, insistiram nesse erro. E este ser espiritual veio na oposição ao mundo de Adão, ao mundo físico. Ele veio, ele foi criado, ele entrou no mundo físico. Eva junta com Adão, os dois têm um filho espiritual. Criaram na sua perfeita formação, no seu estado perfeito, luz. Criaram uma luz também, mas trouxeram as trevas pela desobediência, pela oposição. Aquelas trevas mesmo do capítulo 1 de Gênesis, que ele separou, ele ocultou. Separou as trevas da luz e viu que era bom. Ele dominava as trevas. Vou para a sexta parte. E vou mostrar para os irmãos, queridos irmãos, capítulo 28, capítulo 28. Aliás, não vou para a sexta parte, mas esta é a sexta parte. Eu vou para a última parte, mostrando aos queridos irmãos que Adão era perfeito. Ele era um anjo abaixo de Deus. E que o sistema religioso erra em um ponto. Que ele era o Lúcifer. Ele era o Lúcifer aqui na terra. Ele era aquele que portava a luz. Era o anjo Adão. Mas eles dizem que essa rebelião aconteceu lá no invisível. Lá nos céus de Deus. No invisível, espiritual. E Deus jogou ele para a terra, enganou Adão e Eva. Não. Ele veio perfeito. Luz, poder de Deus.
E eu vou terminar na última parte dizendo que Deus tomou a culpa de Adão. Ele quis se tornar culpado do pecado de Adão. Por quê, Fernando? Porque Deus é soberano. Ele tomou a culpa para si mesmo. Por quê? Porque ele não divide a glória dele com ninguém, meus irmãos. Porque o poder era dele. E Adão e Eva estragou esse poder. Adão e Eva estragou aquilo que Deus deu para eles. Vou voltar. Meus irmãos, não percam. 40 minutos já. Eu vou voltar com Ezequiel capítulo 28. Fique pronto, preparado. Porque eu já vi muitos ensinadores, Nicodemos da Graça, pegando esse Ezequiel 28, pegando Isaías, dizendo que ali era homem, natureza humana. Eu vou mostrar a vocês. Já vi títulos assim: nem Adão, nem Lúcifer e nem um rei de Tiro. Vocês estão equivocados. Vocês não conseguem ver o lado espiritual. Vocês têm que olhar o lado espiritual, meus irmãos. E eu vou mostrar a vocês biblicamente que era o Adão antes do pecado. E eu vou terminar falando do último Adão no madeiro. Tá bom? Tô indo. Um abraço a todos. Paz e graça, um excelente dia a vocês.